Seja bem-vindo a mais um episódio do Youngcast. Que alegria, que prazer receber você aqui para mais uma entrevista. Importante eu falar que a Eixo Consórcios é a melhor escolha para você que quer investir com segurança, você que quer fazer um investimento no consórcio e ter grandes retornos com isso. Durante a entrevista você vai perceber que vai estar aí na tela o QR Code, e aí esse QR Code você consegue inserir ele no seu celular. É bem simples, você pega o celular, vai no aplicativo da câmera, aponta para o QR Code, faz a leitura e aí vai abrir um link do WhatsApp que você vai falar direto com a equipe da Eixo, que vai entender qual é a sua necessidade. Então eles vão personalizar o seu investimento de forma que você consiga investir com segurança, com qualidade, que é o mais importante. Antes da gente seguir, eu tenho um recado para você sobre a Eixo Consórcios. Enquanto muita gente trabalha pelo dinheiro, os inteligentes fazem o dinheiro trabalhar por eles. O consórcio deixou de ser apenas uma forma para quem quer comprar bens. Hoje ele é uma das estratégias mais inteligentes para se construir patrimônio com planejamento. A Eixo Consórcios ajuda pessoas a utilizarem o consórcio de forma estratégica para adquirir bens e multiplicar patrimônio sem pagar juros abusivos. Se você quer entender como usar o consórcio para crescer financeiramente, basta apontar a câmera para o QR Code e falar com o especialista da Eixo Consórcios. Eixo Consórcios, não compre apenas bens, construa patrimônio. Condições especiais para inscritos do Youngcast. Então é isso, já entendeu que a Eixo Consórcios é a melhor escolha para você. Chama aí a equipe da Eixo e faça o seu investimento personalizado. Mais uma entrevista aqui, esse convidado especial que esteve com a gente já aqui no Young, eu falei para ele, cara, faço questão que você volte aqui, que você retorne para gravar com a gente. E ele está de volta, senhoras e senhores. O homem, a máquina, uma fera, alguém que tem feito um trabalho fenomenal. Meu querido amigo pastor Victor Alves, de volta aqui no Youngcast. Seja bem-vindo novamente, meu irmão. Que maravilha, meu irmão. Young, prazer estar aqui com você de novo. Primeira experiência foi maravilhosa. Muito bom o episódio que a gente gravou, a conversa que a gente teve foi muito edificante. E estar aqui de novo é maravilhoso para continuar batendo papo com você, a gente compartilhando conhecimento, meu irmão. Essa primeira conversa que inclusive vai estar disponível aí para você no canal, você consegue pesquisar aqui pastor Victor Alves e aí você consegue assistir essa entrevista assim, que foi fora de série, né? A gente falou muito sobre o luto, o pastor Victor Alves recentemente teve a perda da sua esposa e nessa primeira entrevista nós falamos sobre o luto, sobre como lidar com o luto, sobre como vencer o luto. Então, você consegue assistir aqui no canal. Meu amigo, eu tenho aqui umas granadinhas pra gente trabalhar, tá pronto? Vambora, pronto. Meu amigo, primeira coisa, qual é a importância da gente entender que nós não devemos assumir batalhas desnecessárias de outras pessoas. Em quais aspectos? Às vezes algumas pessoas elas vêm para nós e nós temos aquela visão de ajudar, visão de servir, que é de fato a visão do reino. Mas algumas vezes a gente, por não entender e por não perceber, a gente acaba ajudando alguém, ajudando a tirar alguém de um lugar que Deus colocou. De um lugar que Deus inseriu. Sim. Ou seja, enquanto eu estou tratando, você está querendo tirar essa pessoa desse lugar que eu levei ela para esse lugar para tratar? Qual a importância de entender que nem todo mundo eu devo ajudar para que eu não assuma batalhas desnecessárias? Eu costumo dizer que tem horas que nós queremos ser melhores do que Deus, do que Jesus. Algumas pessoas, Jesus, antes de ajudar, perguntava o que a pessoa queria. Eu já entrei em ventos, eu assumo isso. Eu entrei em ventos, entrei em situações porque eu tentei ajudar pessoas que não queriam ser ajudadas. E aí é uma frustração, uma decepção que eu mesmo busquei. Eu acho muito interessante Jesus perguntar para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Porque parece muito óbvio qual é a sua necessidade, parece muito óbvio qual é a sua deficiência. Mas quando Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Eu entendo que, embora ele seja cego, tem cego que não querem ver. Existem cegos que não querem ver. Como a gente aprendeu lá atrás, o pior cego é aquele que não quer ver. Sabe por quê? Porque a cegueira e muitas vezes a dificuldade te coloca num lugar confortável. Num lugar onde você recebe toda a assistência, você se torna o foco do problema. E Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? Eu já me vi em situações onde eu gastei energia, gastei recursos e no final eu percebi que a pessoa não queria ajuda. E eu fiquei meio chateado até que eu entendi isso. Não, mas a culpa dela é a culpa é sua, que tentou tirar alguém de uma situação que nem foi ela que pediu. Então, é extremamente importante você entender que você não é melhor que Deus, não é melhor do que Jesus. Tem gente que nem
pediu para sair daquele lugar, nem quer sair daquele lugar, e você está gastando energia à toa. Ou seja, tem pessoas que, na verdade... Eu até vi uma foto no Instagram essa semana que mostrava isso. Uma pessoa dentro de um buraco, pedindo ajuda, e aí do lado dela tem uma escada. Ué, mas calma aí, como que você quer ajuda se para você sair desse buraco, você tem a solução que tá aí do seu lado, apenas você não quer usar. Então é realmente isso. Tem pessoas que elas se colocam no lugar de vítima para que solicite uma ajuda que ela mesma pode ter, ela mesma Com pode certeza. resolver os seus problemas. Sem dúvida. Como a gente fala aqui em São Paulo, ela mesma pode resolver os seus BOs e Exatamente. quer trazer problema para nossa vida, é isso. Exatamente, sim. Existem guerras que você vai enfrentar na sua vida porque você levou contigo para o seu destino quem não faz parte dele. E grandes pessoas erraram nessa área. Abraão, por exemplo, Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que te mostrarei. Ele leva quem Deus não mandou levar. Tem gente enfrentando ventos e guerras porque levou para o seu destino quem Deus não mandou levar. Ele levou seu sobrinho Ló. Lá na frente eles estão brigando por causa de territórios. São brigas desnecessárias, porque você levou quem não deveria levar. Aí sabe o que acontece? Quando você levou quem não deveria levar, é você que vai despedir, é você que vai ter que mandar seguir quem Deus mandou, quem Deus não mandou você levar. Aí ele chama Ló e fala, Ló, você tem que ir para a esquerda, ou eu para a direita, ou você para a direita e eu para a esquerda. Por quê? Porque quando é você que arruma o BO, é você que tem que resolver, meu irmão. Ou seja, eu posso estar carregando pessoas desnecessárias dentro Sim. da minha embarcação, travando todo o meu avanço. Sim. E simplesmente porque eu, como meus pais falavam, resolvi pegar a prova com as mãos. Exato. Exato. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem tempestades que algumas pessoas estão vivendo que nem eram delas. A prova disso é Jonas, não é? Sim. Jonas, ele está fugindo do seu destino, aí ele entra numa embarcação. Essa embarcação entra numa tempestade violenta. Até que alguém descobre assim, não, tem alguma coisa de errado e não é com a gente. Acham Jonas lá no porão, dormindo. Ele gerou uma tempestade para todo mundo e ele está dormindo. Aí quando perguntam a ele, ele fala assim, não, essa tempestade que vocês estão vivendo é culpa minha, porque eu estou fugindo do meu destino. Eu conheço muita gente que está no meio de tempestades porque levou com ele quem não deveria levar. Aí Jonas dá a chave. Ele fala assim, ó, para essa tempestade acabar, vocês têm que me jogar do navio. Porque se você deixou entrar, é você que tem que mandar embora. Tem gente que tem que ter coragem, romper com a dependência emocional e entender. Tem gente que não deveria estar comigo nesse caminho. Eu preciso aprender a romper. Deus. Eu preciso me livrar de toda a dependência emocional para eu seguir de forma eficaz para o meu destino. Um ponto que é muito interessante, eu queria também trazer para a mesa, o quanto você, principalmente, que veio, né, dessa fase do luto, né, você que, poxa, passou recentemente uma fase onde precisou se realinhar, se reorganizar. Qual é a importância, por exemplo, do silêncio? Ou do silêncio não, qual é a importância do sumiço, por exemplo? Qual é a importância de, às vezes, a gente tomar uma dose de sumiço, sabe? Sair de algumas mesas, sair de alguns lugares, parar de atender algumas pessoas, parar de responder algumas mensagens, parar de estar todo dia mostrando uma vida que a gente não tem no Instagram. Qual a importância disso? Na sua opinião, chega uma hora que todo ser humano ele teria que, pro bem dele, tomar uma dose de sumiço? Com certeza. Todo ser humano que mostra demais é porque não está construindo. Uau. Porque toda pessoa que está construindo não tem tanto tempo assim para mostrar. Uma coisa que Deus me ensina há um tempo é a diferença de exibição para manifestação. Houve um tempo da minha vida em que eu entendi que eu queria me esconder um pouco. E foi necessário. Tem horas que Deus te esconde, tem horas que você entende que você tem que se esconder. E isso é extremamente necessário. Mas tem horas também que Deus quer revelar algo. E como eu vi muita gente se exibindo, eu tive medo também de me mostrar e aquilo ser exibição. E aí Deus deixou claro para mim, ei, existem pessoas que exibem, existem pessoas que manifestam, que revelam. Exibir é quando você mostra você, seu talento, a sua glória. Revelar é quando a glória vai para Deus. Então existe um momento de se esconder, mas existem momentos que você tem que deixar Deus manifestar o que tem na sua vida para a glória dele.
Isso é extremamente necessário. Eu ouvi uma frase que ela falava mais ou menos assim: ninguém tira a paz do ser humano que aprendeu a cultivar a sua própria companhia. Com certeza. Faz sentido? Muita coisa. As pessoas precisam aprender a diferença de solidão e solitude. Solitude é quando você aprende a desfrutar da sua própria companhia. Tem gente querendo exigir que o outro aceite a companhia dele quando nem ele gosta. Tem gente querendo impor para o outro que aceite a sua companhia quando nem você se suporta. Você não suporta a solitude. Quando isso é extremamente necessário, a pessoa ter momentos consigo mesma, amar a sua presença é extremamente necessário. Eu costumo dizer para algumas mulheres que se encontram aceitando qualquer tipo de proposta, de qualquer homem, qualquer migalha, eu digo, a primeira coisa que você vai ter que aprender é ter solitude. É você gostar da sua companhia. Sendo assim, você não vai aceitar qualquer migalha de homens que oferecem muito abaixo do que você merece. Você não vai se contentar com pouco. Não vai se contentar. É aí onde entra, por exemplo, ali a importância do amor próprio? Com certeza. Com certeza. Existem mulheres que estão sofrendo na mão de homens narcisistas, de homens tóxicos. Sabe por quê? Porque ela não se ama. Porque quando eu não sei o meu valor, eu aceito qualquer proposta. Um dia eu disse isso para uma mentorada, sabe? Ela falou, mas eu sofro muito na mão de muitos homens e eu sei que eles não me amam. E eu disse para ela o seguinte, você tá na sua casa é própria? Ela é. Eu falei, se hoje eu te oferecer 10 mil reais na sua casa, ela falou, eu vou me sentir ofendida. Eu falei, você vai se sentir ofendida com o valor de 10 mil reais porque você sabe o quanto sua casa vale. Eu disse, sabe por que você aceita migalhas desses homens? Porque você não sabe o quanto você vale. Quando você entender o quanto você vale, se o homem chegar com você, para você com migalhas, você vai se sentir ofendida. Eu disse, quando você tiver amor próprio, algumas propostas que para você é aceitáveis serão ofensivas quando você desenvolver amor próprio. Tem mulher que não precisava aceitar o que está aceitando. Tem mulheres que estão perdendo tempo com homens que está simplesmente tirando ela da rota de encontrar um homem verdadeiro, de encontrar um homem que ama. Porque sabe o que acontece, meu amigo? Uma vez que a mulher foi profundamente ferida, ela cai no engano de que todo homem é igual. Não. Nem todo homem é igual, nem toda mulher é igual. Mas eu costumo dizer, se você seguir fazendo a mesma coisa, você termina no mesmo lugar. Você precisa mudar o padrão de onde você busca, de onde você procura, do que você aceita. Aí você encontra um homem de verdade. Porque é claro que existem homens de verdade. Existe. A única diferença é que você só está procurando no lugar errado. Exato. Seria isso? Com certeza. Está procurando no lugar errado. Existem mulheres que elas foram feridas por homens de uma forma tão profunda que parece que a cura é irreparável. Existem homens que feriram mulheres em lugares tão profundos que essas mulheres não acreditam em mais nada. Precisam de ajuda psicológica. Precisam de ajuda espiritual, muitas vezes, porque foram feridas muito profundas. E aí algumas se colocam no lugar onde o segredo para eu não ser ferida mais é eu não me relacionar com ninguém. Mas eu aprendi que ninguém se cura sozinho na caverna. Elias quis para esse lugar. Ele se fecha em uma caverna e não sobrou ninguém. Aí Deus fala, sobrou ninguém? Não, isso não é verdade. Tem 7.000 que não se dobraram. Tem horas que a tristeza vai dizer para mim que a solução é se trancar numa caverna porque não sobrou ninguém. Mas sempre Deus preserva os seus remanescentes. Deus sempre guarda os seus. Seria isso talvez o motivo, ou por que existe esse motivo de algumas mulheres, por exemplo, elas preferirem ficar sozinhas ao invés de se envolver com certos homens? Sim. Para algumas mulheres que foram extremamente feridas, a solução não é a solidão. A solução é buscar entender o padrão. Quem nunca viu aquela mulher que vai dizer assim, olha, o meu primeiro marido era traidor, o segundo era traidor, o terceiro era alcoólatra e traidor, o quarto era agressor, alcoólatra e traidor. Aí ela chega à conclusão, nenhum homem presta. E quando eu vou acompanhar esse tipo de mulheres, eu busco elas entenderem o padrão que elas estão buscando. E para algumas, sabe o que elas descobriram? É porque você não está buscando um marido, você está buscando um pai.
Um dia uma mulher me disse o seguinte: o meu marido, ele me traía, ele me agredia, mas até que ele era um homem bom, ele pagava as contas e não deixava faltar nada. Eu disse: se você aceita que ele durma com outra mulher, que ele de alguma forma venha agredir você, mas ele paga as contas e isso é necessário, você não quer um marido, você quer um pai. Enquanto você estiver buscando um pai, você nunca vai achar um marido. Ou seja, você tá querendo justamente um pai. Um pai. E não é que você precisa de um marido, mas você tá procurando um pai. Um pai, sim. A ferida da ausência de paternidade é muito profunda, sabe? Porque aquilo que falta na primeira infância, ou as marcas que fazem em nós na primeira infância, nós iremos refletir na vida adulta. Existem muitas pessoas, não é verdade? Uau, fantástico. Existem Fantástico. muitas pessoas que elas estão evidenciando disfuncionalidades que é uma consequência lá da sua infância. Homens extremamente inseguros, por quê? Porque na sua infância faltou paternidade, aquela palavra de afirmação, aquela pessoa que te traz segurança. Mulheres extremamente carentes, que porque não se sentiram amadas, não foram validadas, elas estão buscando na fase adulta. Agora, o segredo não é buscar um pai em quem não é seu pai. O segredo é você entender que cada pessoa tem o seu lugar e você buscar a paternidade no lugar certo. Para mim faltou paternidade também, sabe? Só que eu não ia encontrar paternidade em outros lugares a não ser em Deus. Quando eu encontro paternidade em Deus, amigo tem lugar de amigo, líder tem lugar de líder, cônjuge tem lugar de cônjuge, cada pessoa tem o seu lugar. Quando eu deixo de ser órfão e buscar paternidades em lugares onde eu não vou achar. Aí eu te pergunto, justamente nessa questão de da insegurança de muitos homens, a gente pode dizer que uma mulher forte e decidida, que sabe o que quer, ela é um fator de intimidação para muitos homens? Muito. Por quê? Todo homem fraco tem medo de se relacionar com uma mulher forte. Vamos digerir, vamos lá, repete de novo. Todo homem fraco tem medo de se relacionar com uma mulher forte. Porque o homem fraco, ele entende que ele vai ser amado se a mulher depender dele. Então o homem fraco, ele entende uma coisa: essa mulher só vai ficar comigo enquanto ela depende de mim. Então esse homem vai diminuir o que ela faz, vai baixar o valor dele. Às vezes a mulher é linda. Eu já acompanhei, tratei mulheres lindas que se achavam feias. Porque pro homem fraco eu preciso que você se sinta feia para você não me trocar. Eu preciso que você se sinta burra para você continuar comigo. Sim. Agora o homem forte não. O homem forte potencializa a mulher. O homem forte, quanto mais bonita a minha mulher, melhor eu me sinto. Quanto mais inteligente a minha mulher, melhor eu me sinto. Porque quando você não se sente pequeno, você não quer diminuir os outros. Quando você não se sente pequeno, você não tem necessidade que o outro diminua. Existem pessoas que elas não querem crescer. Elas querem que você diminua para estar do tamanho dela. Já viu pessoas que qualquer coisa que você falar para ela, ela vai tentar te diminuir. Por quê? Porque o seu crescimento me intimida. Eu tenho amigos que fazem coisas extremamente relevantes. Tem números maiores que os meus, tem resultados maiores que os meus, e eu celebro o que eles estão conquistando. Porque a vitória dele não me diminui, a vitória dele me inspira. A vitória dele me impulsiona. Agora, a gente de mente pequena, não. Ele tem sempre que diminuir você, porque como ele não quer crescer, ele precisa te diminuir para ele se sentir melhor. Cuidado com gente assim. E quando necessário, se afaste. Porque senão ela vai conseguir colocar na tua cabeça que você é menor do que você de fato é. Aí nesse contexto de, por exemplo, relacionamento, o que uma mulher jamais ela deve negociar em um relacionamento, na sua visão? Respeito. Respeito? Respeito. Porque amor sem respeito não é amor. Respeito. Primeiro respeito. Mulheres, quem não te respeita, não te ama. Não existe isso do homem, ele fala com você de forma desrespeitosa, ele é agressivo com você em palavras, ele não respeita você olhando para outras mulheres, te comparando com outras pessoas e diz que te ama. Não, eles são mulheres que precisam entender de fato que é amor. Amor é decisão. Eu digo que amor não é o que eu sinto por você, é a forma com que eu te trato. Amor é uma decisão. Opa, interessante. Amor é uma decisão. Por isso que na Bíblia amor é mandamento.
Se amor é meramente um sentimento, como é que eu vou mandar você amar? Você vai dizer, eu não estou sentindo. Amor é uma decisão. Você sabe quem te ama pela forma com que ela te trata. E é justamente essa falta de respeito que faz uma mulher posicionada ela perder o interesse, né? Completamente. Sem o interesse por um homem. Sem dúvida. Uma mulher posicionada, uma mulher segura, ela não tem problemas de ficar sozinha por determinado momento até que ela encontre alguém que saiba o seu valor. Agora, o triste é quando a mulher não sabe quem ela é, que para não ficar sozinha ela aceita qualquer coisa. Aí é um ponto interessante que você tocou, que é justamente da carência. Da carência. Seria, por exemplo, a carência o motivo que faz algumas mulheres escolherem o homem errado e talvez aceitar menos do que ela merece? É o medo de ficar sozinha? Muita coisa. Porque para algumas pessoas, para o carente, o pior cenário do mundo é ficar sozinho. Não, minha avó dizia, antes só que mal acompanhado. Sim. E é verdade. Então existem muitas mulheres que hoje têm uma companhia, mas têm saudade da época que estavam sozinhas. Porque descobriram que pior do que estar sozinha é estar sozinha acompanhada. Uau! Pior que estar sozinha é estar sozinha acompanhada. Sozinha acompanhada. Porque quando você tem uma companhia e se sente sozinha, isso significa que você está sendo desprezada, está sendo rejeitada e te leva a um nível de tristeza maior do que muitas pessoas que estão sozinhas. Porque tem gente que está sozinho, mas é tão bem resolvido consigo mesmo que está feliz. Muitas pessoas. Feliz e 100% a ideia da solitude, não é solidão. A ideia da solitude, não é da solidão. Agora, um ponto também que é muito interessante da gente falar, nesse quesito relacionamento, a gente percebe que existem muitas mulheres que elas... mulheres e homens, nos dois aspectos, que se torna aquela frase, olha, seja bom, mas não seja besta. Né? Tipo assim, você pode ser bom, sim, só que não é interessante você ser besta demais. Pessoas bonzinhas demais, elas tendem a quebrar a cara? Sim. Eu lembro que uma vez eu fui acompanhar uma pessoa que ela disse o seguinte, o homem que eu estou, ele me trai, o homem que estou, ele me desrespeita, e ela foi me contando só coisas ruins, e eu estou esperando ela falar a hora que ela vai deixar esse homem. E eu falei, o que você está fazendo com ele ainda? Aí ela falou, é porque eu amo muito ele. Nossa. Aí a minha resposta para ela foi a seguinte, eu entendo. Aí ela, você me entende? Ninguém me entende. Eu falei, eu entendo você amar muito ele. Eu só não entendo você não amar você. Eu entendo. Eu entendo você amar ele. Eu só não compreendo você não amar você. E esse amor que ela diz que sente por ele não é amor, é dependência emocional. Que de acordo com Jesus Cristo, você deve amar o outro como você se ama. Quem não se ama não sabe amar o outro. É dependência emocional, é carência afetiva, que no final das contas sempre cobra um preço muito alto, meu amigo. Sempre vem aquilo, né? A fatura uma hora chega. Chega, não tem jeito. De tanto você às vezes relevar algumas coisas, a fatura chega. E aí isso vai para o assunto mais sério, que, por exemplo, casamento. Hoje muitos casamentos eles estão acabando, a gente percebe que muitas pessoas estão separando, estão divorciando. Mas qual é a importância de, por exemplo, você, para não ter um casamento fracassado, acertar na sua escolha no namoro? Dá esse código pra gente. Vamos lá. Para a pessoa ter um casamento bem sucedido, ela precisa ter um namoro bem sucedido. Eu aprendi quando eu era adolescente que namoro é a amostra grátis do casamento. Legal. Amostra grátis. Faz sentido. Namoro é a amostra grátis. Aquela amostra grátis do perfumezinho? Sim. Então, o cheiro do perfume inteiro é o mesmo cheiro da amostra grátis. A essência é a mesma essência do perfume inteiro. Relacionamento é a mesma coisa. Sabe? Eu acompanho mulheres que dizem o seguinte, mas esse homem é muito acomodado. Aí eu pergunto, mudou quando? Ela fala, ele sempre foi, mas eu achei que ele ia mudar. Eu falo, aí não. Ele sempre foi? E você achou, mas eu achei que com o tempo ele iria mudar. Não. Ele sempre foi assim, agressivo, beberrão, mas eu achei que ele ia mudar. Não. Errou no namoro? Vai colher no casamento. Acertou no namoro? Vai colher no casamento.
Isso é um princípio. E não adianta você quebrar esse princípio. Não adianta você quebrar esse princípio. Eles têm pessoas que elas querem apostar. Relacionamento não é algo que você aposta. Você investe. Vou repetir. Não, eles têm pessoas... E apostar é diferente de investir, não? É, muito diferente. Tem gente que está apostando no tigrinho e tem gente que está investindo em ações. É bem diferente, sim ou não? Muito. Muito diferente. Então, relacionamento não é uma coisa que você aposta. Relacionamento é uma coisa que você investe. Tem gente apostando em relacionamento, contando com a sorte. Tá contando com a sorte, meu irmão? Você pode quebrar a cara lá na frente. A chance de você quebrar a cara é muito grande. Relacionamento é investimento. Investimento de tempo para conhecer a pessoa. Investimento de tempo para você investir afeto, para você semear afeto. Investimento de tempo para você entender o caráter, entender quem é a pessoa, para lá na frente você colher isso. Eu conheço pessoas que hoje estão reclamando de relacionamento que elas apostaram. Se apostou, poderia dar certo e poderia dar errado. Por que está reclamando de algo que você apostou? Cara, incoerente. Apostar e investir são duas coisas diferentes. E aí eu te pergunto, qual é a importância, por exemplo, do investir? Porque, por exemplo, a minha esposa, ela investiu, porque me pegou na planta. Ei, olha... Não, eu não tava na planta, não. Eu tava no rascunho antes de imprimir a planta. Era o rascunho. Mas qual é a importância disso, por exemplo, pra pessoa que tá assistindo a gente agora, pra ela pegar essa visão, assim, de qual a importância de você construir algo com alguém de fato, você investir em um relacionamento, às vezes começar sem recursos, sem grana, sem dinheiro, sem condição, sem casa pra morar, sem teto, sem nada, mas você ir construindo isso no passo a passo. O quanto isso torna a vida e um casamento muito melhor? Relacionamento saudável, duradouro, confiável se constrói com o tempo. A gente sabe que o maior ativo que nós temos é o tempo. E sabe por que é fundamental investir tempo? Porque alguém pode enganar você por um dia, 2 dias, Sim. 2 semanas, mas ninguém vai enganar você por muito tempo. Sim. Portanto, relacionamento, a coisa mais importante é você investir tempo. Porque é impossível você andar com alguém durante muito tempo e ela não se revelar para você. Sim. Agora, a ansiedade, a carência faz com que você entre em relacionamentos onde você não investiu tempo. Aí você conhece depois. Eu tô cansado de gente que fala assim, mas depois que eu fui conhecer ele, depois que a gente estava morando que eu fui conhecer ele, eu digo, você apostou. E você apostou e agora você está colhendo a consequência disso. Tempo é o fator mais importante em um relacionamento. Porém, a carência faz com que você atropele as coisas, precipite as coisas e lá na frente você colha frutos amargos disso, sabe? Relacionamento é investimento, relacionamento se cultiva. Quando a Bíblia fala de casamento e relacionamento, ela faz um paralelo no Salmo 128 com videira. Então o Salmo 128 diz que tua família será como uma videira, sua esposa será como uma videira frutífera. E eu gosto de comparar o cultivo da videira, que dá muito trabalho, e aquela mangueira que tinha lá no quintal da minha casa. No quintal da minha casa tinha uma mangueira que a gente jogou um caroço no chão, enterrou ele brotou, a chuva regou, o sol bateu e ela deu uma manga maravilhosa. Ninguém cuidava daquela mangueira. Videira não. Jesus Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor. Ou seja, tem quem cuida. Tem quem cuide. Tem homem cuidando da família como se fosse a mangueira lá do meu quintal. E família não é mangueira, família é videira. Tem homem reclamando que a sua esposa está dando um mau vinho, e os adultos vão me entender. Eu queria um vinho melhor. Eu vou trocar de videira. O segredo não é trocar de videira, é você ser um agricultor melhor. É você ser um lavrador melhor. Eu conheço um homem que não sabe cuidar de videira e vai trocando de videira em videira e reclamando que o vinho está ruim. Não é o vinho que está ruim, é o lavrador que não sabe cultivar. Aí eu te pergunto, a prática, como ser um bom agricultor? Como ser um bom agricultor? Como cultivar a sua família? Como ter uma família que vai te dar um lugar de deleite, um lugar de prazer, investindo tudo o que você tem de melhor nela, tempo nela e atenção para ela.
Você sabe o que de fato a gente dá valor? Aquilo que a gente dedica tempo. Sim. Você sabe o que de fato eu julgo importante? Aquilo que eu dedico a minha atenção. Não adianta eu falar para o meu filho que ele é importante se eu não dou atenção para ele. Existem pais que estão falhando em algo que é crucial. Qual? Eu dou presente para os meus filhos. A minha filha prefere presença que presente. Prefere presença do que presente. A minha filha presença é mais importante. A presença é muito mais importante. Tem pais que estão se perguntando por que meus filhos deram errado. Eu dei tudo para ele. O que é esse tudo? Presente. Família precisa de presença muito mais do que de presente. Agora, outro aspecto também muito importante que é amizades. A gente sabe que o ser humano ele nasceu para isso, para se relacionar. A gente percebe que Adão, como primeiro homem, foi alguém que Deus teve esse olhar da questão da necessidade do relacionamento. Sim. Ele diz, olha, não é bom que o homem viva só. Então, far-lhe-ei uma companheira para que ela o acompanhe e esteja com ele. Então, a gente tem realmente essa necessidade de relacionar. Por mais que é importante, como você falou, a questão da solitude, que a vida é de fases, então existe horas e horas e tá tudo bem, tem horas que tem que estar um pouco mais retirado, um pouco mais intimista, outras horas é preciso sim você cultivar boas amizades, e principalmente nessa fase atual da internet, que a gente só ouve pessoas falando acerca da amizade como algo ruim, mas a gente precisa também ter uma mentalidade de que, cara, nem todo mundo é ruim, existem sim pessoas boas, existem sim amizades que vale a pena você investir, existem sim pessoas que vale a pena você investir. Aí a gente entra nesse tema, amizade. Qual é a importância da gente construir amizades, principalmente quando a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que um irmão? Você falou tudo agora. O sábio Salomão já disse lá atrás: ame um amigo em todo o tempo e na angústia nasce um irmão. O que ele está dizendo é que existem amizades que no dia mal ela vai se revelar. No dia mal ele vira um irmão. Quem nunca passou por um dia mal e você descobriu que alguns amigos na verdade eram irmãos e outros nem amigos eram? O dia mal é revelador. No pior dia da minha vida, que foi o dia da morte da minha mulher, e os dias que sucederam isso, meus amigos me acolheram. Amigos com laço sanguíneo e amigos irmãos que a vida me deu. E eu digo para você que se eu tivesse tudo e não tivesse eles, eu não estaria aqui. Se alguém perguntar uma coisa, qual o segredo para você estar de pé hoje aqui? Eu cultivei amizades. E quando chegou o dia mal, meus amigos me cuidaram. Coitado do homem que tem tudo e não tem amigos. Ele pode achar que tem tudo, né? Ele não tem tudo. Coitado. Eu aprendi que mais importante do que chegar longe é chegar junto. Tem gente que para chegar rápido abandona quem não deveria abandonar. Eu gosto que Jacó, depois que passou por Peniel, ele se reconcilia com seu irmão e o seu irmão fala, vamos juntos na jornada. Olha o que Jacó fala para o seu irmão: vai na frente, porque eu tenho crianças, eu tenho animais, e se eu andar na tua passada, eu vou sacrificar crianças e animais. Tem horas que o homem de família tem que entender, eu tenho que dar uma desacelerada para não sacrificar os mais frágeis. Tem homem que está correndo tanto que deixou a família para trás. Esqueceu o bem mais valioso que ele pode ter. Esqueceu o bem mais valioso. E eu conheço alguns que chegaram. E depois que chegaram sozinhos. Não teve o mesmo sabor. Porque melhor do que chegar longe é chegar junto. E aí onde entra a importância também da modelagem? Você acredita nessa visão de, por exemplo, eu preciso selecionar os meus amigos ou não? O amigo é aquele que... O verdadeiro é aquele que chega na sua vida no momento que você talvez não escolheu, mas ele foi talvez um suporte para você, ele foi necessário para aquele tempo? Ou, na verdade, nós também temos controle sobre quem nós damos acesso? Eu posso escolher o tipo de amigo que eu posso ter? Com certeza. Existem pessoas que eu amo, mas não servem para ser meus amigos. Eu gosto quando Salomão diz o seguinte: tem tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar.
É tão difícil as pessoas entenderem isso, que afastar de abraçar não é deixar de amar. Mas tem horas que é necessário afastar de abraçar. Tem gente que você gosta muito, mas se você continuar abraçado com ela, você vai adoecer junto com ela. Porque tem gente que não quer melhorar, não quer avançar e vai acabar adoecendo você. E eu conheço gente que adoeceu nesse lugar, porque não entendeu. Eu continuo amando você, mas eu preciso seguir. Porque não adianta eu continuar abraçado com você e a gente se afogar junto, a gente morrer abraçado. Ter esse entendimento é extremamente fundamental. Aí é onde entra o famoso deixar ir. Deixar ir. É necessário deixar ir? Com certeza. Eu gosto quando Paulo diz o seguinte, ele diz assim, alguns foram porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos teriam permanecido. Paulo está dizendo algo precioso. Para de fazer força para ficar na tua vida quem precisa ir. Porque quando você faz força para ficar na sua vida quem não deveria estar, você não abre espaço para quem deseja chegar e precisa chegar na sua vida. Você não abre espaço. Tem gente fazendo muita força para ficar na sua vida quem nem quer ficar mais. Sabe o que vai acontecer? Você vai se desgastar, vai fazer força, e quando um dia você afrouxar, ele vai. Eu só quero na minha vida quem quer ficar. Se alguém quiser ir, deixa aí. Eu recebi uma convidada no Yang uma vez que ela falou algo que eu achei interessante. Ela falou assim, Yang, o conceito de amizade, ele é como, por exemplo, o banco. O banco, você vai na agência e você faz... duas coisas que você vai fazer quando você vai na boca do caixa. Ou você vai depositar ou você vai sacar. Sim. Então, você ou deposita ou você saca. Só que no contexto amizade, o que deve haver dos dois lados é depósito. Pronto. Tanto o lado de cá quanto o lado de lá. Você tem que ceder, você tem que dar o ombro, você tem que depositar a confiança na amizade, depositar uma boa relação. Só que quando acontece o contrário, quando você faz muito por uma pessoa e ela faz pouco por você, isso não é depósito, isso é saque, isso é um roubo. Porque você está depositando, está investindo tempo, atenção, você fala com a pessoa, e aí a pessoa, você está ali a todo momento junto, próximo, o que ela precisa, você está à disposição, tá com sede, você é uma torneira, vai lá e dá água. Quando chega na sua vez, o que acontece? A água acaba. Isso não é, de fato, a verdadeira amizade. A verdadeira amizade, ela tem que ser mútua. Dos dois lados tem que ter depósito. Exato. Você também concorda com essa visão? Quando eu estou fazendo muito e talvez o outro lado fazendo pouco, isso já é um sinal que essa amizade pode estar drenando a minha energia? Com certeza. Existem pessoas que elas teriam descoberto seus verdadeiros amigos se eles tivessem falado não quando foi necessário falar não. Tem gente que as pessoas só ficam na sua vida enquanto você fala sim. Amigo de verdade suporta o seu não. Suporta agora eu não quero, agora eu não posso. Tem gente que está sempre abrindo mão da sua vontade para dizer sim, dizer sim, dizer sim. E quando diz não, o outro vai embora. Eu já disse para algumas pessoas, ô fulano de tal, você está triste agora porque você segurou na sua vida quem já deveria ter ido embora. Foi você que enganou essa pessoa com o seu monte de sim. Porque quando você disse sim, quando você deveria ter dito não, você disse para ela que você era uma coisa que você não queria. Quando ela descobriu quem de fato você é, ela foi embora. Eu prefiro, toda vez que necessário, falar não. Sempre que necessário. Sempre que necessário, falar não. E algumas pessoas diante disso vão entender, então eu não quero. Que bom, você descobriu quem eu sou e tomou essa decisão do que eu enganar você a vida inteira. Me anulando, falando sim, um dia você vai descobrir e você vai embora. Aí eu vou ficar com uma decepção e uma frustração, que foi eu mesmo que alimentei. Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, você já se surpreendeu assim com uma amizade no aspecto de alguém que você acreditou que, tipo, cara, essa pessoa aqui, não, esse cara é meu amigo de verdade, essa pessoa tá comigo pro que der e vier, e aí bastou o primeiro não, essa pessoa foi embora e você se frustrou? Muita coisa já aconteceu comigo, porque em algum momento da minha vida eu confundi quem gosta do que eu faço com quem gosta de mim. Tem muita gente que gosta do que eu faço e tá tudo bem. Só que eu não posso confundir quem gosta de quem eu sou com quem gosta do que eu faço. Você presta um serviço, a pessoa gosta do que você faz. Eu costumo dizer, tem uma padaria na esquina da minha casa que eu amo o pão, adoro o pão que tem lá.
Agora, se um dia o pão ficar ruim, eu não compro mais lá. Porque eu gosto do que eles fazem, não deles. A amizade não é assim. Eu já me decepcionei, porque eu me iludi com gente que gostava do que eu fazia. E eu achei que gostava de quem eu era. Hoje não. Hoje está muito claro para mim quem gosta do que eu faço e quem gosta do que eu sou. As decepções são mínimas quando chega a maturidade. Cara, a maturidade ela é justamente o fator principal, eu vejo como fator principal na vida de um ser humano para evitar decepções. Sim. Ou até que não evite muitas decepções, mas te ensinar a lidar com decepções. Lidar com decepções. Como que a maturidade ensina a gente a lidar com as decepções no aspecto de, um amigo me traiu, beleza, entendo. Tal pessoa foi embora, tranquilo, entendo. O quanto a maturidade nos ensina isso? Yang, o maduro também se decepciona, mas muito menos. Opa, como é que é? O maduro também se decepciona, mas muito menos. O maduro também se decepciona, mas muito menos. Por quê? Porque muitas vezes decepção tem a ver com uma expectativa fora de medida. Tem a ver com uma expectativa que eu coloquei em você sem combinar contigo. Um exemplo, te conheci agora e entendi. E às vezes mas eu nem pedi. Você nem pediu ou você nem combinou. Não, mas colei com o Yang, vai mudar a minha vida, porque o Yang vai liberar todos os acessos, o Yang vai abrir todas as portas. E você não combinou isso comigo. É só um encontro. É só uma mesa. Aí lá na frente, a minha decepção tem a ver com a expectativa que eu criei. E muitas vezes uma expectativa injusta. Eu digo que meninos estão sempre se decepcionando, porque a expectativa dele é fora de medida. A expectativa do menino, do imaturo, ela é fora de medida. O maduro não. É a relação pela relação. O que vier nisso aqui é bônus, é bênção. Mas eu vou me relacionar com você, com quem você é, a despeito de tudo que você pode oferecer. Gente assim se decepciona muito menos. Muito menos. Você não sofre tanto, né? Porque... Você não sofre tanto. Por quê? Porque a sua expectativa não é injusta. Eu digo que eu fico chateado quando eu vejo uma galera 30 a mais, 40 a mais dizendo o seguinte: eu estou extremamente decepcionado com fulano. Eu tenho 41, eu não estou extremamente decepcionado com ninguém. Sabe por quê? Porque eu não estou colocando sobre alguém uma expectativa que ele não combinou comigo, poxa. Tem gente que está decepcionado com pessoas que ele colocou uma expectativa na pessoa que a pessoa nem combinou com ela. Sabe o que acontece? É egoísmo meu. Tem gente dizendo que está decepcionado com o outro. Egoísta não é o outro. Egoísta sou eu, que já me aproximei de você com uma expectativa fora de medida que eu nem combinei com você, que nem fazia sentido para você. Agora o maduro não. O maduro não vai colocar uma expectativa além da medida e aí também não vai viver frustrações desnecessárias. Ele não vai se frustrar. Aí é onde entra aquela frase: não crie muitas expectativas nas pessoas. Isso não é individualismo, isso é real. Não, é real, isso é maturidade. É maturidade. Não é isso tipo é assim, você é individualista ou não eu olhar, ver sempre o lado negativo das pessoas. Não, isso é maturidade. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Tem gente que se frustrou porque a expectativa que ele colocou tem a ver com ele. Tem a ver comigo, não tem a ver com quanto você pode entregar. Quanta gente se decepciona com o outro, sabe por quê? Porque eu coloquei sobre você uma expectativa que eu nem sei se você consegue entregar, mas resolve minha vida. A grande questão é que o maduro, quando vai se relacionar, ele vai para servir. Sabe por que o maduro, em uma relação, ele não fica se decepcionando? Porque ele chega para servir. E porque ele chega para servir, a expectativa dele é servir, porque ele está bem resolvido. Agora, gente má resolvida está sempre decepcionado e frustrado com pessoas que não atenderam às suas expectativas, que nem foi combinado. Nem foi combinado. Tem muito mais a ver com o meu egoísmo e com a minha imaturidade. Agora, um outro ponto também muito interessante é o que fazer quando eu sou traído. O que fazer quando um amigo me trai, quando alguém que eu depositei a confiança, ele me traiu. Pelos olhos da maturidade, como eu devo agir? Quando eu sou traído, a primeira coisa que eu entendo que eu tenho que fazer é não deixar meu coração azedar. Eu lembro que houve uma fase da minha vida onde eu sofri muitas traições. E o que Deus falou comigo foi: vai deixar seu coração azedar? Vai se tornar alguém amargo por causa disso?
Não é porque te ofereceram traição e amargura que você vai se tornar um amargo. Lembra do seu mestre, lembra de Jesus Cristo. Quando ele foi traído, ele ofereceu perdão. Quando ele foi traído, ele não julgou que todo mundo é traidor. Tem gente que, porque encontrou um Judas na vida, acha que todo mundo é Judas. Não, meu irmão. Nem todo mundo é Judas. Nem todo mundo trai. O problema é quando a traição transforma você naquilo que você não é. Muitas vezes eu tenho que ensinar isso para algumas mulheres. Não permita com que o traidor transforme você naquilo que você não é. A pior coisa que um traidor pode fazer com você é fazer você desacreditar completamente em qualquer relação. A pior coisa que um traidor pode fazer com você é transformar você em uma mulher amarga. A pior coisa que o traidor pode fazer com você é transformar você numa pessoa isolada. Então, não permita com que o mau caráter dele transforme e destrua a sua vida. Não, traição é sobre ele, sobre o caráter dele, sobre quem ele é. Não permita com que isso transforme você. Não permita com que isso transforme você. Outro assunto também que é muito interessante é justamente... Eu via isso há um tempo atrás, e era um vídeo de um pastor americano. O pastor americano, ele estava tirando algumas dúvidas de um pessoal, e aí chegou uma moça e perguntou para ele, falou... Olha, eu tenho uma pessoa na minha família que eu a amo muito, eu a respeito muito, mas ela me trata muito mal, ela fala coisas ruins sobre mim, ela age comigo de uma forma que não é interessante, não é confortável, mas eu aprendi que eu devo perdoar as pessoas com Cristo. Eu estou certa? E aí o pastor responde, sim, você está certa, mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Até quando você consegue continuar tomando veneno e continuar viva? Nó. Pelo aspecto de, tudo bem, é alguém que você ama, é alguém da sua família, é alguém que você respeita. Mas até quando você consegue continuar aceitando ofensas, aceitando maus tratos, aceitando desrespeito, apenas por achar que o respeito faz você merecer algo ruim de outra pessoa? Quanto você acredita nisso, nessa visão de que não importa se é da sua família ou não, se é do seu sangue ou não, você sempre deve entender que você não pode continuar tomando veneno que familiares estão te entregando? Com certeza, existem pessoas que elas vão associar o perdão liberado ao acesso liberado. Existem pessoas que receberam o seu perdão, mas não o acesso ainda. Porque tem gente que, se você continuar se relacionando, é o veneno que você bebe, é o adoecimento que você recebe. Então, o perdão é para todos, o acesso nem sempre, porque acesso se conquista. Perdão é para aquele que nem merece, acesso é só para quem merece. Perdão é para todo mundo, acesso não. Então, entender isso é muito importante. Porque tem gente que perdoou e liberou o acesso. E aí foi envenenado de novo. Qual a importância também do silêncio quando você conquista algo? Por exemplo, tem muitas pessoas, principalmente na era do Instagram, da internet, que você comprou o carro, você quer chamar os seus amigos, vem cá, eu comprei esse carro e andar. Você comprou a casa, você já quer colocar gente dentro da sua casa. Você é aquela pessoa que quer a todo tempo mostrar para as outras pessoas, achando que todas essas pessoas elas vão ter um coração puro com relação à sua conquista e não vão te invejar. Qual a importância e o quanto isso nos traz proteção? Não contar a todo mundo as nossas conquistas, até mesmo antes de realizá-las, de forma alguma. A pessoa que ela é sarada, para ela é muito mais importante ela conquistar do que ela contar. Uma pessoa mal resolvida, para ela o contar é mais importante que conquistar. Porque o que ela quer é reconhecimento do outro. Tem gente financiando carros que ele não pode pagar para agradar quem nem gosta dele. Tem gente subindo um padrão de vida, não um padrão de vida, um padrão de gastos, para acessar lugares, para estar em lugares que nem querem ele lá, que nem é o lugar dele ainda. Eu conheço gente que fez de tudo para acessar alguns lugares que não eram dele ainda e depois ele teve que voltar. Por quê? Porque descobriram que ele era uma farsa. Então, tem horas que o construir em silêncio é o melhor.
O construir em silêncio é o melhor. Enquanto você está trabalhando, você construir em silêncio, né? Desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus semelhante ao nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Nem sempre, como diz a música da Cassiane, quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando. Então, geralmente, quem está trabalhando está em silêncio. Quem está trabalhando está em silêncio. Não está tocando trombeta. Estou trabalhando em algo. Tem gente que está sempre no gerúndio, né? Tô construindo, tô fazendo. Não, meu irmão, o que você fez? Conta depois que você construiu. Conta depois que você fez. Sabe por quê? Essas pessoas, elas querem a recompensa antes da obra concluída. Tem gente que quer tocar a trombeta antes da obra concluída. No final das contas, sabe o que acontece? Passa vergonha. Jesus falou, qual homem que antes de construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula os custos e vê quanto que ele precisa para terminar uma torre? Para que não? Começando a torre, ele pare ela no meio e quem passa por ele diz o seguinte, ih, rapaz, olha como é tolo esse homem, começou e não consegue concluir. Então, o falador, ele fala antes de concluir e muitas vezes para no meio e passa vergonha, desnecessária. Porque enquanto está trabalhando, silêncio. Não fala, não conta. Fala, não conta. Eu vi um corte seu que eu achei assim, cara, fantástico, justamente que você falava sobre pessoas que elas saem da igreja, né, elas se afastam da igreja e aí essas pessoas não voltam mais. Isso me lembrou muito ali acerca do filho pródigo, que o filho pródigo, ele acorda de repente, pai, eu não quero saber, quero minha herança, quero o que eu tenho direito e vou embora. E o pai prontamente, ele faz isso. E conjecturando isso com algumas igrejas e com pessoas que saem e entram da igreja. E eu queria dar continuidade nesse contexto e te perguntar como que a gente consegue identificar quando uma igreja é de fato uma igreja? Eu costumo dizer que você conhece uma igreja, se ela é saudável, por como ela trata quem sai, quem vai embora. Quem vai embora? Quem vai embora. Não é quem chega? Não, é muito fácil tratar bem quem chega, porque quem chega traz benefício, quem chega traz recurso, quem chega traz mão de obra e é válido. Também pastorei a igreja, é válido. A igreja tem aquele departamento de recepção, receber muito bem. Agora eu costumo dizer, você quer saber se uma igreja é saudável? Como ela trata quem sai? Quem saiu dessa igreja pode continuar sendo amigo das pessoas aqui? Porque tem lugar que se você sair, para de seguir o fulano. Tem lugar que se você sair, não é amigo mais nosso, é rebelde. Cria teorias bíblicas para tratar o outro como rebelde quando ele continua sendo irmão. Se saiu daqui e a gente não pode falar mais, não é igreja, é facção. Porque a igreja de Cristo, se for congregar em outro lugar, continua sendo meu irmão. Igreja não é quadrilha. Quem saiu daqui continua sendo meu irmão. Eu conheço uma igreja por como ela trata, por como ela ama quem foi embora. Foi embora, continua sendo meu irmão, é saudável. E aí a gente tem também aquele outro contexto de quando as pessoas saem da igreja, a importância de orar por elas, já no contexto de não uma pessoa que transicionou talvez de uma igreja para outra, mas a pessoa que se afastou da igreja, né? Naquele contexto de continuar orando por ela, de buscar as almas que se foram. Nesse contexto, quanto a gente consegue aprender, por exemplo, com aquele pastor que deixa 99 para ir atrás de uma ovelha, né? Lucas capítulo 15 fala exatamente sobre isso, fala sobre o perdido. E na parábola do bom pastor, fala que ele tem 100 ovelhas e ele deixa 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu. Porque Jesus Cristo diz que uma vida, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mais valioso do que o aprisco, mais valioso do que a estrutura é uma vida. Nós vivemos em dias onde parece que o que mais valioso é a estrutura. Igreja não é estrutura. A estrutura serve à igreja. A estrutura serve às pessoas. Não é o contrário. Não é a custo da vida de pessoas crescer uma estrutura. É usar a estrutura para servir e para fazer as pessoas crescerem. Isso é a verdadeira igreja. Isso é a igreja saudável. Isso é a igreja de Cristo.
Isso é a igreja de Cristo. Aí, ó, por exemplo, tem algumas pessoas dentro da igreja que elas falam assim, eu não sei, quero saber qual que é a sua visão acerca disso. Sim. Né? Tem algumas pessoas da igreja que assim, pra talvez justificar a saída de alguém da igreja. Ah, a pessoa que tá na igreja e ela saiu da igreja por causa... Porque a igreja tem defeito, a igreja tem problemas, toda igreja vai ter. Só que a pessoa que sai da igreja, que tá na igreja e sai dela por causa de um problema de alguma pessoa ou de outra, ela nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Qual que é a sua opinião? Então, isso é muito complexo, porque toda igreja tem problemas. Não, todo ser humano tem problemas. Todo lugar onde tem gente tem problemas e tem divergências. E a gente precisa entender que aquele lugar que eu congrego e aquele lugar que eu pastoreio, aquilo é uma congregação, aquilo não é o todo da igreja. Então alguém que deixa de congregar ali e vai congregar em outra congregação, continua sendo igreja. É importante eu entender que esse caixotinho, essa congregação, esse templo não representa a totalidade. Então quem sai daqui e vai para lá continua sendo igreja, do mesmo jeito que quem vem de lá para cá continua sendo igreja. Sabe, tem horas que o líder mostra a maturidade na hora que ele libera. Porque todo líder recebe muito bem. Fulano veio da onde? Veio da Assembleia, veio da Universal, veio da Batista. Congrega aqui, tu é músico, tu trabalha no Kids, seja bem-vindo. E quando alguém vai? Maturidade é saber, o mesmo Deus que traz é o Deus que envia. Isso é maturidade. E o que você, qual que é a sua visão, por exemplo, sobre pessoas que saem de uma igreja e vão para outra, e nessa outra igreja eles falam mal da liderança da igreja anterior? Eu aprendi que quando você fala mal do Pedro, eu sei muito mais de você do que do Pedro. Eu lembro que uma vez chegou alguém na igreja e disse o seguinte: pastor, eu vim para cá porque a igreja onde eu estava, ela me tratou muito mal quando eu saí, parou de falar comigo, ela me fez isso, fez aquilo, mas porque a minha igreja tinha um costume de usurpar pessoas. Ela começou a falar um monte de práticas que eu perguntei o seguinte, eu falei, meu amigo, há quanto tempo você vê esse tipo de práticas na sua igreja? Ele fala, a vida inteira, uns 10, 15 anos que eu vejo esse tipo de prática. Todo mundo que sai de lá, eles falam mal, caluniam, e quem tá lá é usurpado. E eu falo, quando que passou a te incomodar? Aí ele, quando eu saí. Aí eu falei, então o que te incomoda não é a prática, o que te incomoda é o que fizeram com você. Eu disse, o seu sentimento de injustiça é seletivo. Você não tem problema com a injustiça que fizeram, com a injustiça que você sofreu. Você está há 15 anos vendo injustiça e nunca te doeu. Quando fez com você, você agora está condenando o todo. Meu amigo, para você não é só mudar de congregação. Você precisa aprender de fato o que é o evangelho. Porque se fez mal para os outros a vida inteira e nunca te incomodou, isso não fala só sobre eles, fala sobre você também. Fala única e exclusivamente sobre você. Uau. Você viu a vida inteira. É aquela indignação seletiva. Não concordo porque fizeram mal para mim. Tem muito disso. Tem muita gente que tem uma indignação seletiva. Eu vi fazendo o mal durante muitos anos, mas nunca me incomodou, nunca me levou a sair, até que fizeram comigo. Verdade? Você é cúmplice. E a verdade, você não tem problema com a injustiça. Você tem problema pelo que fizeram com você. Muitas vezes essas pessoas, elas ajudaram na injustiça, ou se não ajudaram, meu irmão, foram cúmplices e omissos diante da injustiça. Sabe o que acontece? Uma hora acontece com você. Porque para mim, como você trata o outro, uma hora você vai tratar a mim também. A mesma forma que você trata uma pessoa... O outro. Eu já me afastei de pessoas que me tratavam muito bem, mas elas tratavam mal pessoas que não tinham nada a oferecer. As pessoas me tratavam muito bem, e eu me afastei delas, porque elas tratavam mal quem não tinha nada a oferecer. Sabe o que foi a conclusão que eu cheguei? Ela não gosta de mim, ela gosta do que eu faço. No dia em que eu estiver na posição daquela outra pessoa, ele vai me tratar do mesmo jeito. E como você trata quem não tem nada a te oferecer é o que revela o seu caráter. Como você trata quem não tem nada a te oferecer é o que revela o seu caráter.
Senhoras e senhores, que bomba, que granadeiro foi esse, cara. É só o começo, essa aqui é só a primeira entrevista do Pastor Lucas aqui no Young, vem muitas coisas pela frente. Meu amigo, eu fico muito feliz, eu fico imaginando os milhões de pessoas que vão ser tocadas aí com esse conteúdo, com esses cortes, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, de fato, alcançar milhões de pessoas e levar Cristo a essas pessoas. Cara, amém. Prazeraço demais te receber, meu amigo. Muito bom. Young Cast agora é sua casa, hein? Minha casa. Muito bom estar mais uma vez aqui, tá, meu irmão? E aí, eu vou até já mandar o alô pro Ivan, o pessoal lá do... Qual é o nome do podcast? Officecast. Officecast, mandar um abraço pra galera do Officecast, do Ivan, que é o pessoal que começou a fazer os cortes fenomenais. Eu fico feliz cada vez que eu vejo novos podcasts surgindo, novas pessoas gravando seus conteúdos e viralizando nessa internet. Eu fico feliz com isso, porque é um sinal de que nós estamos realmente no caminho certo e várias pessoas estão entendendo esse chamado, essa importância disso e estão utilizando essa ferramenta. Meu amigo, quem quer te acompanhar, as pessoas que elas querem participar de uma mentoria, que querem estar com você, deixa o Instagram, pode ficar à vontade. Agora, sempre bom estar aqui, meu amigo. Que papo edificante. Demais, cara. O meu Instagram é Victor Alves CBM. Então, se você deseja contratar palestra, mentoria, você entre em contato lá no direct do nosso Instagram, que a nossa equipe vai te atender na hora e vai dar todos os detalhes para você. E para nós vai ser um prazer poder servir você, servir a sua igreja, a conferência. Entre em contato lá que vai ser um prazer estar com você. Ó, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do pastor. E aí você já pode seguir. Assim, ele tem um portfólio imenso lá de cortes. Então segue o pastor Victor Alves no Instagram, acompanha o conteúdo dele. Aí vocês já anotam, por exemplo, a gente atualmente está gravando essa entrevista aqui, nós estamos gravando em agosto e o pastor acabou de bater 300 mil seguidores. É isso aí. Daqui a 6 meses a gente conversa de novo na entrevista. Daqui a 6 meses aí a gente vai falar o quanto vai ter. Eu Vambora. posso facilmente chutar 1 milhão de seguidor vai ter passado E daqui a 6 meses. tá gravado. 1 milhão de seguidor facilmente. E aí a gente vai, nessa entrevista, eu vou cortar um trecho dessa fala minha aqui e eu vou passar pra vocês. Meu amigo, vejo você na próxima entrevista. Prazer demais te receber. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações pra você não perder nada e seguir a gente também lá no Instagram. Vejo você na próxima entrevista. Recomendo que você assista a entrevista com o pastor Victor Alves falando sobre luto, que já está disponível também aqui no canal do Young Cast. Vejo você na próxima entrevista. Tchau, tchau.